Olá, boa tarde. Está no ar o Milênio Notícias, edição desta quinta-feira, 28 de agosto. Veja os destaques desta edição. Como o TRAN define mudanças em Porto União. Público lota tertúlia em homenagem aos pais. E preparativos para a Feira do Livro estão a todo vapor. Olá, eu sou Bruna Cobos e você está assistindo o Milênio Notícias. Acompanhe agora as principais notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, 2 mulheres que se passaram por agenciadoras de talentos para sequestrar um bebê de 17 dias estão sendo procuradas. Depois de receber uma informação, a polícia encontrou a criança de 17 dias numa casa em Santa Cruz, na Zona Oeste. Uma mulher foi levada para depor na delegacia. O bebê foi retirado ontem da mãe por 2 sequestradoras que aparecem nessas imagens de câmeras de segurança. As 2 estão sendo procuradas. 6 em cada 10 brasileiros que conseguem se livrar de dívidas voltam a ficar inadimplentes em até 1 ano. O levantamento do Serviço Central de Proteção ao Crédito indica que uma das causas é que algumas pessoas não conseguem pagar as parcelas de renegociações. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prisão domiciliar para o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele argumenta que tem desequilíbrio metabólico e restrição alimentar e que o presídio não oferece condições para o tratamento, mas laudos médicos atestam o contrário. Roberto Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e está preso desde fevereiro deste ano. Veja o que é notícia pelo mundo. Paciente com nacionalidade não revelada chega à Alemanha para tratamento de vírus Ebola. A nacionalidade do paciente não foi revelada. Ele vai ser tratado na Clínica Universitária de Hamburgo com o remédio experimental Zemap, que curou 2 americanos. O estado de saúde do paciente é estável. O Ebola, que provoca diarreia, vômitos e febre hemorrágica, atinge 5 países: Guiné, Nigéria, Libéria, Serra Leoa e República Democrática do Congo. A mãe do jornalista americano sequestrado na Síria fez um apelo ao líder do grupo ISIS pedindo a libertação de seu filho. Shirley Sotloff disse que está estudando o Corão e lembrou que a religião ensina a não responsabilizar ninguém pelos pecados dos outros. Steve Sotloff aparece no mesmo vídeo que mostra a decapitação do colega James Foley, morto em represália aos bombardeios americanos no Iraque. Ainda nos Estados Unidos, no Arizona, uma aula de tiro acabou em tragédia. Uma menina de 9 anos matou um instrutor por acidente. Com a força dos disparos, a submetralhadora virou e atingiu na cabeça Charles Varga, de 39 anos. A legislação do Arizona permite aulas para menores acompanhados pelos pais. Um dia depois do anúncio da trégua permanente entre Israel e Hamas, centenas de palestinos começaram a voltar para suas casas na faixa de Gaza. 17 mil edifícios e residências foram destruídos. 38 mil estão com danos estruturais. A reconstrução deve custar mais de 13 bilhões de reais. 475 mil pessoas estão sem moradia, cerca de 25% da população do território. Acompanhe a previsão do tempo para esta quinta-feira. Segundo o CIMEPAR, hoje a temperatura varia entre os 3 e os 20 graus em nossa região. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 20 e a mínima atinge os 3 graus. Para sexta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 21 e a mínima atinge os 9 graus. Para sábado, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 22 e a mínima atinge os 9 graus. A Pastoral Universitária promoveu na noite de terça-feira, 26, leitura orante na Uniuv. Os membros da pastoral, em conjunto e orientação do padre Emílio Bortolini, realizou nesta quarta-feira, 26, mais um evento especial de oração. O tema abordado foi leitura orante da vida e ocorreu na sala de eventos do Centro Universitário da cidade de União da Vitória, o Uniuv. Para resumir assim numa frase, seria o encontro entre a cultura e a religiosidade no cotidiano, na vida do dia a dia, né? Usando da natureza, da arte, da atividade humana como um todo, da história, para fazer disso uma ponte, um elo de ligação com Deus e com o próximo, com o mundo
em que a gente vive. O evento promove a importância da oração, incluí-la no dia a dia, na família, no trabalho, nos estudos, trazendo a presença de Deus entre os jovens. É um local mais sereno para chegar, pensar um pouquinho, botar a cabeça no lugar, né, sem desespero, porque a vida com Deus é só segurança, só confiança, só paz, né? Nos dias de hoje, em que as pessoas buscam freneticamente o lado da produção, da realização temporal e muitas vezes a concorrência, deixam de lado em algum momento a espiritualidade, que é fundamental, e é nesse momento em que a pastoral universitária age. Então a pastoral universitária visa dar um pequeno espaço dentro desse meio, dentro desse campo e dessa fase da vida da pessoa, do estudante, para que também ele possa, junto com o aprendizado da ciência, refletir sobre a integridade da sua vida e a espiritualidade, que é um elemento fundamental para a realização e a felicidade de todo ser humano. A pastoral foi criada com o objetivo de favorecer a expressão e o desenvolvimento de cristãos universitários. E no próximo bloco saiba mais sobre as mudanças aprovadas pelo Comutran no trânsito de Porto União. O Milênio Notícias está de volta e na noite de ontem, o Salão Pequeno no Clube Concórdia recebeu a tertúlia mensal promovida. Mais uma vez, a tertúlia superou expectativas e encantou o público presente. A noite de quarta-feira, 27, foi marcada com apresentações típicas de várias regiões do Brasil. As homenagens foram aos pais pela sua data comemorada em agosto e aproveitou-se para falar a respeito do Agosto Azul, mês de conscientização para que o homem cuide de sua saúde. Hoje a tertúlia foi em homenagem aos pais, porque nós estamos também ainda no mês de Agosto Azul, que é de prevenção das doenças, no caso da oncologia, né, para o homem, que até hoje não era assim levada tão a sério, mas que agora já estão se conscientizando que não só a mulher precisa, mas eles também. Terezinha fala a respeito das cidades irmãs, separadas apenas pela linha do trem, mas unidas pela solidariedade entre os moradores. A cultura que a tertúlia apresenta todos os meses é uma forma de unir as cidades, apresentando artistas, poemas, danças, dando a oportunidade para que todos confraternizem e, no pensamento, façam de Porto União e União da Vitória uma só cidade. Nós não podemos separar as coisas. As duas cidades são uma só. O povo é o mesmo. Nós simplesmente ultrapassamos a linha, moramos em Porto União, muitas vezes somos enterrados em União da Vitória, ou vice-versa. Nascemos em União da Vitória, vimos morar em Porto União. Nos formamos, estudamos, trabalhamos nos dois municípios. Daí porque essa beleza que é aquilo que nós chamamos de Gêmeas do Iguaçu. Um dos momentos que empolgaram o público foi a apresentação do grupo Mensageiros de Emoções, que apresentaram uma série de tertúlias em diversas línguas e momentos. Desde aquela gaúcha, foi para o Paraguai, Argentina e etc. Então isso foi uma coisa interessante, uma brincadeira que eles fizeram, inclusive para chamar as pessoas ao significado de tertúlia, que abrange todo um conhecimento, não só na parte da literatura, como da música, como da dança, como de troca de experiências, que é aquilo que nós fazemos. Como tem sido desde o início, as tertúlias têm entrada gratuita e é feito apenas o pedido para que quem possa colaborar doe roupas, agasalhos ou alimentos. Como os meses de agosto e outubro são focados no tema prevenção e combate ao câncer, a tertúlia de agosto pediu aos participantes fraldas geriátricas para serem repassadas aos pacientes com câncer. As pessoas às vezes perguntam, mas quanto que vai custar o ingresso? Não tem ingresso. É alguma coisa assim que se faz pela cultura e também quando se trata de um grupo que tem um trabalho filantrópico, voluntário, como é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, nós então pedimos às pessoas que voluntariamente tragam alguma coisa e contribuam com essas instituições. O tema da tertúlia de setembro ainda não foi definido e o evento acontece sempre na última quarta-feira do mês. E na noite de quarta-feira também teve reunião do Conselho Municipal de Trânsito de Porto União, que aprovou algumas solicitações de mudança.
O Conselho Municipal de Trânsito de Porto União, Comutran, realizou nesta quarta-feira, 27, reunião para debater pautas relacionadas ao trânsito em Porto União. Dessa vez, alguns assuntos assim importantes, né? Tivemos algumas indicações, 2 indicações do vereador Paulo Kowalski para a implementação de faixas elevadas no distrito de Santa Cruz, né? Temos também um outro pedido de uma revitalização em trechos ali da Rua Itália e no entorno do Colégio João Fernando Sobral, no bairro Bela Vista, né? Para fazermos uma revitalização na sinalização horizontal e vertical. Temos também um pedido do vereador Christian Martins também na questão da Rua Coronel Amazonas, fazermos uma inversão de mão ali, de proibido acesso à esquerda, enfim, isso também foi definido. Uma das solicitações atendidas foi feita através do Facebook da Prefeitura, cuja sugestão é a instalação de um semáforo na Rua Santos Dumont com Padre Anchieta. É mais uma ferramenta, né, que a gente pode usar, as redes sociais, para essas questões das pessoas que estão realmente preocupadas com o trânsito de Porto União. Na reunião também foi solicitada a retirada de todas as lombadas e travessias elevadas, que vêm do batalhão até o portal de entrada na Avenida Expedicionário Edmundo Arrabar. Mas a solicitação não foi aprovada pelo Conselho. E no próximo bloco tem o quadro Fim de Papo. Voltamos já. A Feira do Livro de União da Vitória acontece apenas no mês de novembro, mas os preparativos já estão a todo vapor. De 3 a 7 de novembro, União da Vitória será palco da cultura literária. O projeto é encabeçado pela Prefeitura de União da Vitória, com o apoio da Secretaria de Cultura e outras entidades ligadas à cultura e à educação. O objetivo da feira é atrair e conquistar mais leitores, divulgando autores e suas escritas, sejam eles nacionais ou internacionais. A gente quer, com essa feira, divulgar a leitura, divulgar a literatura, incentivar que nossas crianças, nossos adolescentes e também os adultos cultivem o bom hábito da leitura. Nós temos livros excelentes em todas as áreas e precisamos divulgar isso. Com a leitura a gente cresce, conhece o mundo sem sair do lugar. Então a gente precisa fazer essa feira para divulgar o livro e a literatura. O endereço da feira deste ano ainda não foi definido, mas assim que houverem novas informações, você poderá acompanhar em nossa programação. E você fica agora com Ayrton Maltauro e o quadro Fim de Papo, e eu volto em instantes. Boa tarde para você. Quinta-feira. De Porto União, da área política, vem algumas informações para a gente pensar. O Legislativo Municipal vai ser modificado em sua composição partidária quando se confirmar a mudança de status do vereador Gildo Macelai, candidato à Assembleia Legislativa pelo PP, o Partido Progressista de Porto União. Gildo Macelai anunciou na noite de segunda-feira que está deixando a Câmara Municipal para assumir a campanha em definitivo de corpo e alma nesses 35, 40 dias que faltam para as eleições. Macelai fez o comunicado na noite de segunda-feira aos seus pares, dizendo que será substituído pelo primeiro suplente, Elinor Martinazzo, que é um conhecido líder comunitário, é também funcionário de uma grande empresa, líder entre os funcionários da madeireira Miguel Forte, e pegou uma bela votação no último pleito. Então foi apresentado já, o Elinor Martinazzo tem ido às reuniões da Câmara para acompanhar, se inteirar melhor do funcionamento do Legislativo, que ele deve fazer parte a partir da próxima terça-feira, já na reunião ordinária. Está se falando também na provável mudança de status de Christian Martins. Depois de ser secretário de Desenvolvimento Municipal, retornou ao Legislativo e não será surpresa se também já na próxima terça-feira ele configurar o afastamento por um período de 30 dias. No gabinete do vereador
é cada vez mais insistente a informação, embora ele ainda não tenha confirmado oficialmente, de que deixa o Legislativo por 30 dias para se dedicar também à campanha eleitoral. Já o vereador Sandro Kalikowski, conhecido como Sandro Batata, que havia anunciado a disposição de deixar o Legislativo, não vai fazê-lo. Houve um desencontro entre ele e o primeiro suplente da coligação. Desentendimento político, justamente agora na época eleitoral. Isso quer dizer, Sandro Batata puxa por uma corrente e o suplente, o Aires Nizielski, puxa por outra corrente. Então, ele não vai, Batata diz que não vai deixar o Legislativo. Tem muita coisa para falar da Câmara de Porto União, muita coisa. Os vereadores aproveitaram a presença de muita gente na reunião de segunda-feira e largaram o pau, largaram o verbo. Osmar Martins, Sandro Kalikowski, Polaco do Bifão, Gil do Macelai, todos eles na mesma linha de combate à corrupção e pau naqueles políticos que eles acham que o povo deve rifar da vida pública. Só não deram os nomes, evidentemente. A vinda do governador, por 3 vezes do Paraná, candidato a um 4º mandato, Roberto Requião, ontem à noite, à União da Vitória, foi o primeiro grande evento político de campanha, desta campanha 2014. Roberto Requião, que quer o 4º mandato como governador, veio acompanhado da candidata a vice, que aqui é de União da Vitória, a enfermeira profissional Rosana, deputada federal, veio acompanhado do deputado Anibelinho, do deputado federal João Arruda, do ex-deputado Antônio Martins Anibeli, que é o suplente na chapa do Senado, o Marcelo de Almeida, que é o titular, não veio. Enfim, uma reunião no melhor estilo político. Não foi um comício, foi uma reunião em ambiente fechado, na Cantina Fornello, onde o clima foi de motivação, motivar a galera PMDBista. Na verdade, para mim, quem estava precisando de motivação ontem era o pessoal da mesa diretora. Um clima muito retraído, não condizendo com a grandeza do evento, com a importância do evento. Aliás, o evento teve a presença de funcionários públicos em grande número da Prefeitura de União da Vitória e do Governo do Estado. Estavam lá vários cidadãos, munícipes, que não vão votar no Requião, sabidamente não vão. Uns votarão na Gleisi, outros votarão no Beto Richa, mas estavam lá, assistindo, acompanhando a reunião. E por quê mesmo? Porque é campanha política, é aberto. Não precisa ter carimbo partidário para frequentar uma reunião política aberta, quase um comício como ontem. Requião repetiu parte do seu discurso, não foi longo, não foi tão empolgante nem tão envolvente, mas deixou claro que pretende governar o Paraná para mudar. Segundo ele, precisa ser mudado tudo que aí está. Surpreendeu e recebeu palmas quando disse que, se ele for eleito, quem vai cuidar de União da Vitória será a vice-governadora. O líder do funcionário público do sul do Paraná, Joel de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores, está com um sorriso na orelha. O Joel, por natureza, é dinâmico, é um boa praça, bonachão, brincalhão, né? Funcionário de carreira, e ele tem lutado nos municípios da região para levar melhorias ao servidor público municipal, especialmente quanto à formulação dos programas de cargo, carreira e salário. Ele está anunciando que vai fazer uma audiência pública agora no município de Cruz Machado para apresentar o novo plano de cargo, carreira e salário que foi montado a partir de exaustivas reuniões com o funcionalismo, com o sindicato e principalmente com a base, o prefeito e a base, os secretários do prefeito. Dessa composição de ideias surgiu o novo plano de cargo, carreira e salário que o Joel de Oliveira vai apresentar aos funcionários públicos de Cruz Machado em audiência pública, antes de ser transformado pelo prefeito em projeto de lei,
para ser votado na Câmara Municipal. Já em União da Vitória, o prefeito Pedro Ivo estava ontem em Curitiba. Esteve, sabe aonde? No Banco do Brasil e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que é do Banco do Brasil, prefeito? Que era a compra de algumas áreas de terra. E lembrem-se que ontem eu dizia que a União da Vitória, infelizmente, possui poucas áreas de terra utilizáveis. Algumas que não podem ser utilizadas em obras, por exemplo. Ele está de olho, faz tempo, o prefeito está de olho na aquisição do Parque das Araucárias para o município. O parque pertence ao Banco do Brasil. E isso foi discutido ontem. Se vai conseguir, não sei, mas que está tentando, está. E fim de papo. Obrigada pelas informações, Ayrton, e obrigada a você pela companhia nesta quinta-feira. Nós nos encontramos às 19 horas no Milênio Notícias, edição da noite. Uma ótima tarde e até lá!